Em suas próprias palavras, eu não quero uma nação de pensadores, quero uma nação de trabalhadores. Seu nome, John Rockefeller. Sejamos sinceros. É sempre esses corno. Você acha mesmo que o Barão do Petróleo, conhecido por ser um dos homens mais bem-sucedidos da história, entregaria de mão beijada o que, nos dias atuais, seria o equivalente a 2,3 bilhões de dólares para construir um sistema educacional sem esperar nenhum benefício em troca? Rockefeller se certificou de sair com o melhor lado da barganha. Esses caras aí são os donos de todas as universidades, velho. Eles são donos de um monte de universidades por aí. Esses caras aí que escolhem, que filtram a doutrina que vai ser passada nesses lugares. Doar 1 bilhão para a criação e manutenção da Universidade de Chicago e 1,2 bilhão para a Fundação Geral de Educação, ele estaria comprando um poder de influência capaz de colocar toda uma sociedade aos seus pés. Ele entendeu o que cada sistema totalitário da história também entendeu. A sociedade precisa se transformar de baixo para cima, desde a infância. Mas ele não fez isso sozinho. No processo, contou com a ajuda de Frederick Taylor Gates, um de seus melhores amigos e conselheiro de confiança em 1889. Em um pequeno tratado que expunha o plano de Rockefeller para a educação, chamado A Escola Rural do Amanhã, Gates escreveu: Em nossos sonhos, nós temos recursos ilimitados, e o povo se rende com perfeita docilidade à nossa mão manipuladora. As convenções educacionais atuais desaparecem de nossas mentes, e sem sermos atrapalhados pela tradição, trabalhamos nossa própria boa vontade em uma população rural agradecida e receptiva. Não queremos transformar essas pessoas ou qualquer um de seus filhos em filósofos, homens sábios ou da ciência. Não vamos criar autores, oradores, poetas ou homens de letras. Não procuramos por grandes artistas, pintores ou músicos. Nem mesmo iremos alimentar a ambição mais humilde de criar entre eles advogados, médicos ou políticos. Devemos seguir as advertências do bom apóstolo que disse: não se preocupe com coisas elevadas, mas se rebaixem aos homens de baixo grau. Foram esses homens que moldaram as mentes da sociedade americana desde o século XIX. E não se engane, o sistema educacional de todo o Ocidente teve influência direta do sistema estadunidense, inclusive o Brasil. A Reforma Capanema, implementada por meio de uma série de decretos entre 1942 e 1946, introduziu mudanças significativas na educação brasileira, fazendo com que os moldes norte-americanos se instalassem no país. Em outras palavras, desde o seu nascimento, você teve a mente moldada e estruturada para se tornar um assalariado obediente. Sua visão de mundo, suas crenças, suas limitações e sua autoimagem foram moldados para rejeitar qualquer possibilidade de uma vida fora desses moldes. É por isso que, sempre que eu faço alguma postagem a respeito da ineficiência das universidades, sou severamente atacado e incompreendido. Afinal, algumas pessoas estão tão inertes, tão desesperadamente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. O sistema funciona como uma pirâmide. A base é composta por uma maioria de trabalhadores assalariados, treinados para executar tarefas, sem questionar, obedecer ordens e seguir o fluxo do sistema. Eles são a engrenagem que mantém a máquina funcionando, subordinados a uma hierarquia rígida e limitada pela crença de que sucesso é definido por um diploma e um trabalho estável. Pois é, exatamente. No próximo nível da pirâmide, encontramos os gestores, os líderes de equipe e os supervisores. Cara, Estes são aqueles que o sistema jamais conseguiria manter na base pela sua natureza ambiciosa. Então é criado um nível superior de escravidão, mais bem remunerada, para que se contentem em garantir e manter a engrenagem funcionando. Para subjugar os escravos da base, eles são recompensados com mais dinheiro. No entanto, continuam sendo parte do sistema, ainda dependentes da aprovação daqueles que estão acima na pirâmide. No topo, temos aqueles que controlam o sistema, que definem as regras e colhem os frutos dos esforços dos escravos. Eles são os verdadeiros beneficiários do sistema de educação como foi moldado. Mas e se existisse uma forma de se libertar? E se a realização pessoal, a prosperidade e a grandeza estivessem disponíveis pra você nesse momento? Sabe, Não teria que ser um outsider. É difícil, hein? aqueles sonhos de infância que você costumava ter, aqueles que foram suprimidos e desencorajados até que se tornassem meros devaneios. E se tudo o que você precisava para vivê-los fosse entender que aquilo que você entende como realidade é, na verdade, a maior de todas as ilusões, você estaria disposto a confrontar toda a sua visão de mundo e enxergar um novo caminho profissional para alcançar a verdade? E se eu te disser que existe uma enorme oportunidade surgindo na era digital, uma oportunidade disponível para todos, capaz de trazer clareza mental, realização pessoal e qualidade de vida, você estaria disposto a romper com tudo o que aprendeu até hoje? Se a resposta for sim, eu preciso te dar um aviso antes de seguirmos. Dá sua opinião sincera sobre a escola. É acordar às 6 da manhã pra ir pra escola. Mano, eu já falei pra vocês. Tem duas coisas só que vocês têm que aprender na escola. Duas! Se vocês conseguirem fazer isso, meu Deus, cara. Se vocês forem pessoas que não deixam a doutrina fracassada, as mentiras entrarem na cabeça de vocês e moldarem a percepção de realidade de vocês, e aprenderem apenas essas duas coisas na escola, que são boas, que vão te ajudar a se libertar, inclusive, tá ótimo. O que você tem que aprender na escola? Ler e fazer conta. O básico. Pra você saber se virar na vida. Você tem que ser uma pessoa que sabe falar. Você tem que ser uma pessoa que sabe interpretar texto. Você precisa ser uma pessoa que, quando recebe um texto, uma informação, você absorve aquilo e entende o que está sendo dito. Você precisa ser um cara que sabe se exprimir, que sabe falar. Que sabe falar de maneira aprofundada sobre algum assunto. Você tem que saber se comunicar, cara. Tá? É isso que faz com que você transcenda. Porque, por incrível que pareça, as pessoas não sabem se comunicar, cara. As pessoas leem muito pouco. Elas não sabem significado de palavras nem nada.
E o que diferencia uma pessoa pra outra, acreditem se quiser, ou se não quiserem também, não tô aqui pra vocês acreditarem em nada, mas é a capacidade de comunicação de cada um. É a comunicação que faz você chegar mais longe. Você tem que saber como se comunicar e tem que saber por que você tá se comunicando. O que você quer transmitir, o que você precisa absorver, o que você tem que repulsar. É simples, cara. Na escola tem muita coisa que você aprende que não serve pra nada. E pior ainda, não é que não serve pra nada, serve sim, que é pra te enganar. É pra fazer lavagem cerebral mesmo, tá? É na escola que você começa a construir os ídolos na sua cabeça. Que você começa a idolatrar. É complicado. Então vá pra escola, mas seja um cara que não depende só do sistema de ensino pra aprender. Você tem que ser um cara que vai atrás de informações descentralizadas. Hoje tá fácil, você tem internet pra isso. Certo? Em frente. Se estiver com a mente realmente receptiva para essa nova realidade, você vai sentir uma O problema não é você ir pra escola. O problema é você ir pra escola sem saber o que você tá fazendo da vida. Sem saber se aquilo que você tá aprendendo é verdade ou mentira. Esse que é o complicado. dor intensa. Sua mente Isso daí é uma busca que você tem que fazer sozinho. Você tem que aprender isso, né? Você não é ensinado a fazer isso, não é culpa sua. vai tentar proteger sua visão de mundo. Vai tentar te jogar inúmeros motivos pelos quais você não consegue, não está preparado ou não tem o que é necessário para trilhar o caminho apresentado neste vídeo. Talvez ela tente te convencer de que seu destino já foi traçado e que pra você o único caminho possível é entrar em uma faculdade, arrumar um emprego medíocre, lutar muito para conseguir um salário acima da média, pagar seus impostos e se aposentar pelo INSS. É isso aí. É isso que o sistema te fornece. Mas isso é um mecanismo de sobrevivência que a mente usa para evitar sua morte, a morte do ego, de quem você pensava ser, da única realidade que você acreditava estar disponível. Essa morte é necessária, porque através dela vem o renascimento. Nas palavras de Mark Twain, a história não se repete, mas rima com frequência. Isso pode ser um fardo ou pode ser uma bênção. Depende do curso que as coisas estão seguindo. Porque são nos momentos de maior crise que surgem as oportunidades mais insanas da vida. Desde 2019, Salve, o mundo Hugo. nunca foi Tudo de e bom, nunca vai irmão. ser E o aí? mesmo. É como se, naquele ano, os donos da pirâmide tivessem dado início a um plano. Algo programado e orquestrado por trás das cortinas para que a nossa escravidão fosse perpetuada. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre essa mudança, mas certamente você sente. Tem algo errado acontecendo e você pode sentir isso no ar. Nós estamos literalmente testemunhando. Qual que é a escravidão moderna? Como que foi a escravidão no passado? Você não tinha os escravos que faziam trabalhos forçados, trabalhos manuais forçados e sofriam por conta disso? Hoje a escravidão é mental. Você não tem aquilo que é de condição essencial para sua vida, todo o resto que você aprende por aí, você pode até usar a seu favor para ganhar dinheiro, para fazer algo revolucionário. Mas qual caminho você vai estar percorrendo durante o processo? Você vai estar evoluindo? Ou você vai estar conquistando apenas coisas aqui do mundo? Eu não quero conquistar coisas do mundo. Eu quero ter uma vida estável, tranquila. Quero ter paz de espírito. Mas eu não quero ser um cara que fica cultivando títulos e coisas do mundo, entendeu? Tô preocupado com isso, porque o mundo é uma fraude. Eu não quero ser escravo do sistema 100%. Não tem como você não ser, de certo modo, um escravo do sistema. A gente vai ser escravo eterno do sistema, não tem como. Mas eu não quero ser escravo 100% dele. Quero ser o mais descentralizado possível. Um dos capítulos mais importantes dos livros de história sendo escrito diante de nossos olhos. E a verdade é que nós não precisamos simplesmente testemunhar. Podemos participar ativamente do rumo que essa história vai tomar. A missão está em nossas mãos. A questão é, como? Como podemos influenciar as coisas a irem na direção certa? A resposta para essa pergunta pode estar na história do século XIV. Em 1350, a peste negra se espalhou pela Europa e as pessoas perceberam que poderiam morrer a qualquer momento. O resultado disso foi que os pensadores começaram a considerar mais suas vidas na Terra, enquanto a espiritualidade se tornou menos importante. As pessoas queriam viver a melhor versão produtiva de suas vidas aqui na Terra. Depois de mais de 500 anos, vivendo na Idade das Trevas, as pessoas estavam cansadas da visão de um mundo limitada que havia sido propagada durante séculos, de que os seres humanos eram criaturas sujas e asquerosas. Elas estavam cansadas de viver como marionetes controladas por porcos indignos. Você já ouviu a frase, tempos difíceis criam homens fortes? Bom, os homens daquela época começaram a ter consciência de suas habilidades e virtudes. E através dessa força descoberta, um novo tipo de homem surgiu no mundo. Os renascentistas. Eles ultrapassaram todos os limites do que se acreditava ser possível na ciência, tecnologia, arte, arquitetura e negócios. E agora, os seres humanos começaram a ser vistos como uma criatura divina, imagem e semelhança de Deus. Os renascentistas foram responsáveis por uma era onde a evolução humana, em todos os aspectos, atingiu a velocidade da luz. Uma era que hoje nós conhecemos como a Renascença, um período de renascimento. Os renascentistas colocaram um ponto final em séculos de controle e manipulação
manipulação de massas. E eles fizeram isso através do conhecimento. Michelangelo, Da Vinci, Galileu, Shakespeare, todos esses homens contribuíram imensamente para que a humanidade desse um salto. Mas foi Gutenberg que criou a invenção mais importante do milênio, a máquina de imprimir. Antes da invenção de Gutenberg, um copiador profissional só era capaz de produzir 10 ou 15 cópias de um livro durante toda a sua vida. Mas de repente, o conhecimento estava disponível em larga escala através... Olha esses caras aí que a gente bajula na escola, os caras que desenvolveram todo esse sistema da ciência. Eu tô falando dos homens da ciência agora. A maioria corrompido. Os caras ligados com alquimia, com maçonaria, com macumba. Que eu pariu. Os caras, na vida pessoal deles, eram os fracassados, adúlteros, plagiadores, traidores. Esses caras são colocados num patamar de deuses. Eles são o porco de ouro da ciência, velho. E a gente simplesmente acha que esses caras trouxeram, né, uma coisa absurda pro mundo. Trouxeram porcaria nenhuma. O que esses caras fizeram foi amarrar o nosso pensamento dentro de uma bolha. Muito bem amarrada, na verdade. E os verdadeiros homens da ciência que queriam utilizar seu conhecimento para melhorar a qualidade de vida das pessoas, esses não têm o devido valor. Nikola Tesla, por exemplo. Cara, quando você começa a estudar a história da humanidade e você começa a se deparar com essas personalidades que queriam fazer diferença para melhor no mundo, você percebe o que de imediato? Que eles não tiveram grande relevância. Em contrapartida, os caras ruins, que não agregam em porcaria nenhuma, esses sim, tiveram grande importância. Propagandas a favor deles, tiveram o pensamento deles difundido na massa e etc. Tá aí, é só você ver, é assim que funciona. Por que isso acontece? Por causa disso aqui que o cara tá falando, ó. Isso aqui é um sistema. As pessoas que representam o sistema são escolhidos a dedo pelo sistema para representar as ideias deles, que eles vão utilizar para manipular a população. É simples assim. Através dos livros impressos. O interessante é que, nos dias atuais, nós estamos experimentando uma revolução bem similar. Não só os custos de reprodução de informação desapareceram, mas também você pode aprender qualquer coisa que quiser, de graça. A internet permite com que qualquer um se torne altamente qualificado em qualquer coisa em um espaço de tempo de 3 ou 6 meses. Mas essa não é a única semelhança com a Renascença. A democratização da educação levou as pessoas a expressarem suas opiniões e questionarem o que é a verdade. Veja bem, durante séculos, a fonte da verdade era ditada pela igreja, mas através da alfabetização, as pessoas começaram a acordar e perceber que muitas daquelas verdades inquestionáveis não passavam de ferramentas de manipulação. Nos dias atuais, a fonte da verdade também está sendo questionada. O papel da igreja no século XIV agora é desempenhado pelo sistema escolar e pela mídia tradicional, ambos controlados por governos e oligarcas. E graças à informação livre, a confiança nessas entidades está desaparecendo. Celebridades não precisam mais aparecer na Rede Globo para espalhar sua mensagem. A internet faz com que cada um de nós seja nossa própria mídia jornalística. A busca pela verdade nunca foi tão descentralizada na história. E é aí que você percebe. Os donos do jogo, os criadores da pirâmide, estão morrendo de medo. Eles sabem que tudo o que está acontecendo agora no mundo já aconteceu antes. A peste letal, a desconfiança sobre o que é a verdade, o rompimento com as instituições tradicionais de conhecimento, essa sequência de eventos não é a história se repetindo, mas é ela rimando. Eles entendem que esses são praticamente os mesmos acontecimentos que criaram os homens responsáveis por colocar um fim na Era das Trevas e liderar um dos períodos mais livres e incríveis que o ser humano já experimentou. O fato de eles estarem tentando calar aqueles que se propõem a disseminar a verdade diz muito sobre o que eles estão pensando. Eles estão com medo da revolução. Eles estão enxergando. Existe uma falha no plano deles. A internet é uma das falhas. Então preste atenção, nós estamos travando uma guerra mental e espiritual neste exato momento. E dependendo do resultado, nós podemos perder a nossa liberdade e viver uma nova Era das Trevas, ou podemos nos libertar e entrar em uma nova renascença. O problema é que as pessoas não percebem que estão perdendo a sua liberdade. Esse é que é o problema. A pior coisa que pode acontecer para um ser humano não é ele perder uma casa, não é ele perder um carro, não é ele perder coisas materiais. A pior coisa pro ser humano é ele ser colocado numa condição onde ele vai perdendo a liberdade dele e ele não percebe isso, cara. É exatamente o período que a gente tá passando hoje. As pessoas estão perdendo a sua liberdade. Pior ainda, elas não sabem que estão perdendo, elas batem palmas. Vocês querem saber? E o seu trabalho, o seu projeto de vida, a sua fonte de sustento. As pessoas não têm nenhum propósito pra lutar, na verdade, né? Então, aqui no Brasil a situação tá complicada. Podem estar diretamente conectados com o lado certo dessa batalha. E não, eu não tô falando de você se tornar um justiceiro mascarado na internet. Você tem a chance de se tornar um buscador, um aprendedor, um sintetizador de conhecimento. Ao buscar respostas pros seus problemas e compartilhar os aprendizados no mundo, você se torna uma luz de conhecimento que faz seu papel na centelha que tece a verdade no... É isso que todo mundo deveria buscar, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é o que a escola nunca vai ensinar pra ninguém. A faculdade não vai ensinar pra ninguém, ó. Isso parte do indivíduo.
mundo. Mas como fazer isso? Você vai usar a internet ao seu favor para entrar no que eu chamo de círculo da adaptação acelerada. Steve Nash, 2 vezes eleito o jogador mais valioso da NBA. Tom Brady, 6 vezes campeão do Super Bowl. Roger Federer, 20 vezes recordista do título Grand Slam de tênis. O que esses 3 caras têm em comum? Bom, além de terem se tornado lendas do esporte, nenhum deles descobriu o talento desde o início da vida. Steve Nash começou jogando futebol e nunca teve contato com o basquete até os 13 anos. Tom Brady passou boa parte da vida jogando beisebol, chegou inclusive a começar a carreira profissional antes de se envolver com o futebol americano. E Federer jogou uma ampla gama de esportes, pulando de um pro outro durante anos antes de decidir jogar tênis. O que o sistema de ensino tradicional quer que você acredite é que você precisa passar a vida fazendo uma única coisa, se especializar o mais cedo possível e nunca procurar por outros interesses, nunca mudar de direção, jamais ousar buscar por seus interesses genuínos. Não, você está ocupado demais sendo um robô de uma só função. Se perder o foco, você será um fracasso. Mas se isso fosse verdade, esses 3 atletas não deveriam ter sido um fracasso? O autor americano David Epstein estudou os padrões das pessoas de maior performance no mundo. Em suas palavras, nossas preferências na vida nunca permanecem estáticas, porque como seres humanos, nós não permanecemos os mesmos. Em outras palavras, escolher uma profissão com 18 anos e se especializar para começar a exercê-la com 23 ou 25 é o mesmo que tentar decidir hoje o destino da vida de uma pessoa que ainda nem existe. É por isso que a maioria das pessoas começa uma faculdade super empenhada e no final já está de saco cheio, fazendo aquilo como um fardo que não pode simplesmente ser abandonado. Afinal, muito tempo e energia foram investidos naquele diploma para simplesmente parar no meio do caminho. Agora, se você perdeu o interesse por aquilo durante os 5 anos de faculdade, o que é que vai acontecer quando você perceber que, ao pegar o diploma, o destino que te aguarda é passar o resto da sua vida fazendo aquilo durante 8 ou 10 horas por dia? Não me surpreende saber que metade das pessoas com diploma está fora da área de formação. A chegada da inteligência artificial mudou o mundo para sempre. É claro que especialistas em determinadas áreas como medicina, engenharia e ciência não precisam se preocupar em serem substituídos pela máquina tão cedo. Mas esses grandes profissionais não chegaram nesse nível por acidente. Eles têm interesse genuíno pela profissão e conseguem se destacar por pura vocação e interesse genuíno em se desenvolver nessas áreas. Mas o que dizer sobre os milhares de médicos, engenheiros e cientistas que se formaram só pelo diploma? Aqueles que não têm o fogo da profissão aceso, mas que a exercem pelo simples fato de pagar as contas. Sem interesse genuíno em algo, a única coisa que te resta Esses aí estão lascados. é a mediocridade. É por esse motivo que hoje talvez você confie mais no ChatGPT para montar uma dieta de treinos do que na maioria dos nutricionistas. Nada contra os nutricionistas, isso foi só um exemplo. Mas o que eu quero dizer é que em um mundo onde o sistema tradicional de educação te molda para acreditar que o único caminho possível para o sucesso é doloroso, penoso, beirando o insuportável, e que a felicidade, a satisfação, o estado de completude não está no dia a dia, mas sim no futuro. Empreendedor trabalha mais que o assalariado. É, mas sendo empreendedor, você, de certo modo, você tá mais livre, né? Essa é que é a vantagem. Eu prefiro trabalhar... Eu gosto, eu não tenho problema com isso. Eu prefiro trabalhar muito, mas saber que eu tô trabalhando pra mim, que eu sou meu próprio chefe, do que trabalhar pros outros. E não ser bem remunerado. Futuro onde o seu Porque hoje em dia é rara a profissão que é bem remunerada. É rara. Na verdade, a única profissão que é bem remunerada no Brasil é político. Ai, meu Deus do céu. Eles têm imunidade, eles têm dinheiro tranquilo lá, eles têm as oportunidades, eles têm acesso às coisas, eles têm... Cara, aquilo ali é um privilégio. Os caras estão numa condição de privilégio. diploma foi conquistado. Eu sinto lhe dizer, mas esse é um mundo onde a maioria dos especialistas são medíocres e infelizes. E aqueles que desistem de se especializar se tornam escravos de um sistema corporativo sem alma. Se você se sente preso a essas correntes, se está sobrecarregado pelo fardo dessa ilusão, talvez não seja culpa sua. Talvez esse sentimento não seja porque você não tem força de vontade ou porque não é bom o suficiente. Talvez seja porque o sistema não quer que você enxergue o outro caminho. É perigoso demais para os donos da pirâmide que você se liberte, busque por seus interesses genuínos, descubra diferentes habilidades e use-as para libertar outras pessoas. Eles precisam manter o controle. Se você está aqui até agora, é porque sente essa angústia. Sente que tem algo errado e que as rédeas do seu próprio destino, da sua própria vida, estão nas mãos de outras pessoas. Por isso, eu te convido a se libertar, a romper com as limitações que o sistema te impõe e buscar conhecimento por si próprio, a se tornar um renascentista da era digital. Mas como você faz isso? Como você domina a renascença da era digital, assim como Da Vinci, Galileu e Michelangelo fizeram lá atrás? Todos eles tinham uma característica-chave em comum. Eles eram polímatas. Um polímata é alguém que acumula amplo conhecimento em várias áreas diferentes. Alguém que não se limita a uma única especialidade, mas explora múltiplas disciplinas e faz conexões entre elas. Alguém que vê o mundo não como uma série de caixas separadas, mas como um tecido conectado de sabedoria e conhecimento. Alguém que desafia o sistema de especialistas escravos das próprias escolhas. O polímata se deleita na curiosidade, se deleita em aprender. É um caminho onde você pode, ao mesmo tempo, ser músico e matemático, É o que o Dr. Enéas era. pintor e filósofo, escritor e empresário. E para se tornar um polímata, não é preciso ser um prodígio ou um gênio. Tudo o que você precisa é de curiosidade, vontade de aprender e coragem para explorar. É sobre liberar a criança interior que se maravilha com o mundo, que faz perguntas, que experimenta e aprende. Porque no final, ser um polímata não é sobre acumular diplomas e certificados. É sobre viver uma vida plena, se conectando com suas paixões
paixões e interesses verdadeiros. É sobre aprender, experimentar e compartilhar uma perspectiva única com o mundo. Na primeira renascença, isso foi feito através de livros. Hoje, sua ferramenta é a internet. Nos dias atuais, ter familiaridade com o computador e facilidade para aprender novas ferramentas é o equivalente a saber ler na época da renascença. Galera, olha, eu vou falar uma parada. Isso aqui que eu vou falar pra vocês, de certo modo não. Isso que eu vou falar pra vocês é muito perigoso. É uma coisa tão patética, mas é muito perigosa. Sabe por quê? Vocês vão entender. Sobre medicina. Digamos que eu sou um cara que eu tenho curiosidade na área de medicina, certo? Eu não tô estudando pra ser um médico. Eu já tenho uma outra formação, às vezes eu sou um cara que é empreendedor, mas a área da medicina me atrai. Eu posso simplesmente comprar o livro que eu quiser aqui e ler. Os médicos, galera, hoje em dia eles não leem. Eles vão pra faculdade de medicina, aprendem a como passar medicamento, saem de lá como robôs e começam a receitar remédio pros outros. Se eu entro no PubMed, por exemplo, que é outro site aqui que você lê artigo científico voltado pra medicina, se eu sou um cara que busca conhecimento, eu garanto pra vocês, vocês saberão uma série de coisas. Muito mais do que a maioria dos médicos formados. Isso não serve só pra medicina, serve pra qualquer área que você tenha curiosidade. Isso aqui é perigoso. Por quê? Porque as pessoas elas não têm noção do poder, cara, que existe nisso aqui. Tem muita coisa que vocês veem aqui, por exemplo, na minha live, que vocês aprendem aqui, cara, que se você for conversar com uma pessoa que tem diploma, você não vai aprender. Isso acontece por quê? Porque a informação, ela não é privilégio de um grupo. A informação tá lá. As pessoas que não querem buscar. Se eu quero saber sobre qualquer assunto que seja, eu tenho a oportunidade de baixar um livro, de comprar um livro no lugar certo, ler um artigo científico e aprender sobre aquele conteúdo. Só que as pessoas não fazem isso, infelizmente. E o melhor de tudo é que você não precisa estudar durante vários anos, se tornar o melhor dos especialistas, para só depois começar a ganhar dinheiro. Na era digital, você tem a possibilidade de ser remunerado enquanto aprende sobre as coisas que tem interesse. Você só precisa fazer isso publicamente na internet. Todas as pessoas que foram lembradas na história tinham uma coisa em comum. Eles eram criadores de valor, eram disseminadores de conhecimento, perspectivas e ideias inovadoras. Eles não tentavam manter seus pensamentos presos dentro da mente. Eles escreviam, pregavam e vendiam suas ideias publicamente. Se Da Vinci vivesse nos dias atuais, você acha mesmo que ele estaria isolado no topo de uma montanha, estudando sozinho? Eu posso garantir que ele estaria usando a internet como um veículo de experimentação e disseminação de suas ideias. Afinal, na era digital, só existem duas realidades disponíveis. Ou você está criando valor na internet e ganhando dinheiro com isso, ou você está consumindo passivamente o valor criado por outros. E adivinha qual lado da moeda é o que está sendo remunerado? Quando você compartilha suas ideias e aprendizados na internet, você atrai pessoas que se conectam com os mesmos interesses que você. Em outras palavras, através da atenção de outras pessoas, você constrói audiência. E quando você tem audiência, você pode criar o que quiser, com praticamente garantia de sucesso. Você pode começar uma marca de roupas, abrir uma academia ou até começar uma marca de hambúrguer se quiser. As pessoas que se conectam com a sua mensagem estarão dispostas a consumir o que você tiver a oferecer. O melhor de tudo é que você não precisa ser um especialista em nada. Você simplesmente precisa buscar se tornar um especialista em qualquer coisa que te interesse. Ficou interessado em inteligência artificial? Comece a pesquisar sobre isso e compartilhe seus aprendizados publicamente desde o início. Se interessou por espiritualidade no meio do caminho? Por que não conectar os dois assuntos e criar perspectivas e pontos de vista únicos a respeito do tema? Pouco a pouco, você vai se tornando uma máquina de conhecimento e habilidades, porque já não existe mais aquela pressão de se especializar em uma única coisa e jamais mudar de ideia. Você sempre vai se manter motivado pelo simples fato de estar sempre conectado com seus interesses genuínos. Fazendo isso, você entra em um ciclo de especialização que te torna um super-humano. É o que eu chamo de círculo da adaptação acelerada. Funciona assim. A primeira etapa é aprender habilidades interessantes que podem te ajudar a trabalhar pela internet. Programação, criação de roteiros, vendas, edição de vídeos, design, marketing, Photoshop, criação de trilhas sonoras, inteligência artificial. Existem infinitas habilidades que podem alavancar seus resultados. Não pense muito. Escolha uma, comece a aprender e documente o processo escrevendo um roteiro que condense seus aprendizados. Esse roteiro poderá ser compartilhado publicamente na internet em diversos formatos. Além de fazer com que você atraia pessoas com os mesmos interesses e gere audiência, esse roteiro também vai te trazer clareza mental. A escrita é certamente a habilidade que mais vai impactar seus resultados. Aqui está o porquê. The best way to teach people critical thinking is to teach them to write. Isso daqui, Olha isso daqui que esse cara tá falando, Entendam. Por que eu falei mais cedo pra vocês que vocês precisam ser pessoas que sabem se comunicar, sabem ler e interpretar texto, que é uma coisa que as escolas não fornecem mais hoje em dia, infelizmente. De que mais vai impactar seus resultados. Aqui está o porquê. The best way to O melhor jeito para ensinar as pessoas o pensamento teach crítico people critical thinking is to teach them to write. é ensiná-las a escrever. And one of the things that just blows me away about E o que me deixa perplexo com as universidades no one ever tells students why é que ninguém diz aos estudantes por que eles deveriam escrever algo. Por que eles devem escrever aquilo? they should write something. It's like, well, you have to do this É tipo assim, você tem que fazer esse trabalho. assignment. Well, why are you writing? Well, Por que você tá fazendo o you trabalho? need the grade. It's like, no, Porque precisa dar nota. É por isso que a gente faz, não é? you need to learn to Não, você tem que aprender a pensar, cara. think.
Because thinking makes you act effectively in the world. Thinking makes you win the battles you undertake. And those could be battles for good things. If you can think and speak and write, you are absolutely deadly. Você vira uma pessoa letal. Claro. Nothing can get in your way. And if you can formulate your arguments coherently and make a presentation, if you can speak to people, if you can lay out a proposal, God, people give you money, they give you opportunities, you have influence. Escrevendo conteúdos sobre a habilidade que você decidiu aprender, você aprende sobre aquilo mais rápido do que qualquer pessoa que esteja tentando segurar a informação dentro da mente. E é aí que você entra no círculo da adaptação acelerada, que se retroalimenta. Uma ampla gama de habilidades te ajuda a fazer mais analogias e aprender mais métodos, o que faz com que você aprenda novas habilidades mais rápido, o que faz com que você amplie mais ainda a sua gama de habilidades. Esse círculo nunca para de girar e, em 6 meses, você é capaz de evoluir mais como ser humano do que uma pessoa mediana evolui em 5 anos de faculdade. Muita gente me pergunta como eu consigo escrever roteiros tão bem elaborados, criar vídeos tão impactantes e gerar uma audiência tão engajada. E o que você acha? Eu entrei nesse círculo e nunca mais vou sair dele. Eu aprendo sobre os assuntos que tenho interesse e compartilho meus aprendizados na internet. E fazendo isso, eu provavelmente É isso aí, cara. É isso que tem que fazer. ganho mais dinheiro do que um neurocirurgião. E a cada novo conteúdo publicado, minha inteligência aumenta, minha gama de habilidades se amplia, fazendo com que meus resultados cresçam exponencialmente. Cada pessoa que decidir seguir esse caminho de vida estará fazendo o papel de um ponto de luz de conhecimento na centelha que tece a verdade no mundo. É dessa forma que nós vamos romper o ciclo de escravidão e manipulação da verdade, que vem sendo imposto pelo sistema educacional e pela mídia durante séculos. Se você tá comigo nessa, eu quero te ajudar a dar o primeiro passo. A edição de vídeos é uma das habilidades Brabo. Galera, eu vou ficando por aqui, tá?